Ele riu. Não foi um riso qualquer. Foi aquele tipo de riso que corta mais fundo do que qualquer palavra. Um riso abafado, debochado, vindo de quem acha que o mundo se curva diante do dinheiro. Eu estava parada na porta da sala, farda impecável, coturnos limpos, cabelos presos com precisão militar. Tinha passado o dia inteiro em missão, voltado direto do quartel para aquela reunião de família que minha mãe insistira que eu não faltasse. Meu pai estava no centro da sala, como sempre, cercado de gente que o tratava como rei. Empresário, dono de construtora, investidor, patrocinador de meio bairro. E, acima de tudo, um homem acostumado a ver as pessoas abaixarem os olhos quando ele falava. Ele me olhou de cima a baixo, com aquele sorriso enviesado, e soltou. O soldadinho de lata de vocês tem uma arma de brinquedo? Risos. Alguns tímidos, outros sinceros. A mesa virou um palco. E eu, a piada da noite. Minha mãe abaixou a cabeça. Meus tios se entreolharam. Meu irmão mais novo, sempre querendo agradar o velho, riu alto demais. Eu apenas respirei. A farda, para mim, nunca foi um disfarce. Era parte do que eu sou. Mas ali, naquele instante, percebi que para meu pai ela não valia nada. Ele nunca entendeu disciplina, mérito, sacrifício. Achava que patente se comprava, que respeito se herdava, que autoridade vinha do sobrenome. E, acima de tudo, acreditava que uma mulher de farda era uma contradição. Ele sempre quis um filho militar. Desde criança dizia, um homem precisa saber mandar. Quando eu anunciei que ia prestar concurso para o exército, ele riu igual riu naquele dia, com desprezo. Disse que era moda de filme americano, que eu devia era casar e cuidar da casa, porque mulher fardada assusta. Mesmo assim fui. Fui com o dinheiro que juntei dando aulas de reforço, vendendo livros, economizando centavos do rancho. Entrei sem pedir bênção, sem pedir um centavo. Nunca quis provar nada para ele, só para mim mesma. Mas naquele dia, na sala dele, cercada de gente que o idolatrava, percebi que ele precisava ser confrontado. E o mais cruel é que ele nem fazia por maldade consciente, fazia por costume. Zombar dos outros era sua forma de se sentir vivo. Ele se alimentava de controle. Controlava a empresa, a família, as conversas. E quando não conseguia controlar algo, ridicularizava. Minha mãe tentou mudar de assunto, mas ele não deixou. Apontou para o distintivo no meu ombro e perguntou rindo. Isso aí é de verdade? Vocês ganham promoção com desfile? Eu podia ter respondido. Podia ter lembrado quantas noites dormi no chão de concreto. Quantas vezes corri com 20 quilos nas costas, quantos corpos levantei em operação. Mas não. Eu apenas sentei, tirei o boné e fiquei em silêncio. O silêncio é a arma mais afiada que existe, e ele nunca soube lidar com isso. Quando não via reação, ficava inquieto. Foi quando ele levantou o copo e disse, para todos ouvirem, eu gastei uma vida construindo um império, e o que ganho em troca? Uma filha que brinca de soldado. As palavras caíram como chumbo. Eu senti, sim, mas aprendi cedo que dor e raiva são coisas diferentes. A raiva faz barulho. A dor só espera a hora certa. Depois do jantar, ele veio até mim, já mais sério, e disse que eu estava desperdiçando o potencial, que se quisesse, podia arranjar um cargo melhor, em algum escritório da construtora, longe desse negócio de quartel. Eu só olhei para ele e disse, pai, não é o dinheiro que me veste. É o que eu fiz para merecer essa farda. Ele deu um meio sorriso. Aquele sorriso que pais dão quando acham que o filho ainda vai amadurecer. Mas o que ele não sabia é que eu já tinha amadurecido. E sozinha. Naquela noite, fui dormir com um nó na garganta. Não pelo que ele disse, mas pelo que simbolizava. O desprezo dele pela ideia de dever, de mérito, de honra. E principalmente, pela certeza arrogante de que o dinheiro o protegeria de tudo. Até da própria filha. O tempo passou. Nos meses seguintes, ele continuou zombando, cada vez que eu aparecia fardada. Cuidado para não arranhar o tanque de guerra. Já aprendeu a marchar com salto alto? Oficial? Só se for do clube. Eu sorria. Sorria porque aprendi no quartel que a pior reação que um inimigo pode receber é o sorriso de quem já venceu e só está esperando o momento de mostrar. Mas o momento veio. E veio do jeito que ninguém esperava. Ele estava sendo processado. Uma ação civil pesada, aberta por uma mulher que ele tentara intimidar anos antes. Meu pai achava que bastava pagar advogados e continuar mandando, que as câmeras o protegeriam, que o nome bastava. Mas aquele caso mudou tudo. E sem saber,
Ele me colocou bem no centro daquilo. Quando o vi no tribunal pela primeira vez, ele ainda ria. Ainda acreditava que era intocável. Mas o riso dele era nervoso. E dentro de mim, algo se alinhou. Não era vingança. Era justiça chegando. Silenciosa. Exata. Eu lembro do momento em que ele olhou para mim, do outro lado da sala, com aquele mesmo olhar arrogante do jantar. Mas agora havia algo diferente. Um traço de medo, de dúvida. E foi nesse instante que entendi o verdadeiro peso do uniforme que ele tanto desprezava. Ele não era feito de tecido, nem de botões dourados. Era feito de escolhas, de cada noite em claro, de cada vez que engoli o orgulho e me mantive firme. Quando ele descobrisse quem eu representava ali, não haveria mais risadas, nem piadas, nem poder suficiente para comprar silêncio. Aquele riso dele, o primeiro, o que começou tudo, seria o último a ecoar antes do tombo. E foi assim que começou a história que mudou tudo. No dia em que meu pai riu do meu uniforme, sem imaginar que um dia eu o usaria para fazer o que ele mais temia, colocar a verdade na mesa, diante de um juiz. Naquela noite, depois que o riso do meu pai se dissipou e o barulho dos talheres cessou, fiquei sozinha na cozinha, lavando os pratos enquanto escutava as vozes se apagarem pelo corredor. Eu tinha o hábito de limpar em silêncio desde o quartel. Lá, o som da água corrente era o único refúgio que tínhamos para pensar sem sermos interrompidas. A diferença é que no quartel, o silêncio era respeito. Naquela casa, era punição. Cresci entre paredes onde se media o valor das pessoas pelo tamanho das coisas que possuíam. Meu pai comprava carros, terrenos, favores e até perdões. Nada era gratuito ao redor dele. A generosidade sempre vinha acompanhada de uma cobrança futura, e o amor era uma moeda de troca. Eu aprendi cedo a não dever nada a ele, e talvez tenha sido por isso que escolhi o caminho mais distante que pude. Quando decidi entrar para o exército, ninguém acreditou. Eu era a filha mais quieta, a que passava as tardes lendo e não levantava a voz. Mas havia dentro de mim uma necessidade que eu não conseguia explicar, a de provar que o que me sustentava não era o sobrenome, era a disciplina. A primeira vez que mencionei o concurso, ele gargalhou, achando que era uma fase. Depois, quando percebeu que eu estava mesmo estudando, tentou comprar minha desistência. Eu te arranjo um cargo bom, sem precisar se sujar de lama, ele disse. Eu recusei. Passei meses estudando de madrugada, depois do expediente em um cursinho, onde eu dava aula para pagar a própria mensalidade. Dormia 4 horas por noite. No dia da prova, fui sozinha, de ônibus, com uma garrafa d'água e um sanduíche embrulhado em papel alumínio. Ninguém me desejou sorte. Nem precisei. Eu sabia o que estava fazendo. Quando o resultado saiu, meu nome estava lá, entre os primeiros. A ligação que recebi de casa não foi de parabéns, foi de incredulidade. Minha mãe chorou de preocupação. Meu pai, de raiva. Disse que eu estava jogando minha vida fora. Você nasceu para mandar, não para obedecer. Ele gritou. E talvez tenha sido a primeira vez que percebi que ele nunca entendeu o verdadeiro sentido da autoridade. Ela não vem de quem impõe medo, mas de quem conquista respeito. Os primeiros meses na formação foram os mais duros. O corpo doía, o orgulho doía mais ainda. Fui ridicularizada por ser mulher, questionada a cada ordem, testada em dobro. Aprendi a marchar com o peso de 50 quilos de equipamento e a engolir comentários que teriam derrubado muita gente. Mas nunca voltei para casa. Nunca dei a ele o prazer de me ver fraquejar. Enquanto ele jantava em restaurantes e assinava contratos, eu limpava meu fuzil, estudava direito militar e fazia guarda sob chuva. Com o tempo, as dores viraram resistência, e a resistência virou respeito. Me formei entre as 10 melhores do curso, e pouco depois, fui chamada para atuar em uma missão de cooperação com civis, onde lidei diretamente com vítimas de violência doméstica. Ali percebi o quanto as pessoas são pequenas diante do poder, e como a farda, quando usada com consciência, pode ser escudo em vez de arma. Conheci histórias que me marcaram mais do que qualquer treinamento. Mulheres que voltavam para casa por falta de opção, mães que se calavam por medo, jovens que acreditavam que obediência era o mesmo que amor. Eu nunca me vi nelas, até perceber que eu também passara anos obedecendo por medo de decepcionar um homem. A diferença é que o homem era meu pai. Aos poucos, fui subindo de posto. Consegui respeito, espaço, autoridade. As pessoas me chamavam de senhora antes de saberem meu nome. E, ironicamente, quanto mais eu me destacava, menos contato eu tinha com a minha família. Meu pai dizia que eu havia me distanciado,
mas era ele quem nunca se aproximou. Quando eu aparecia em casa, fazia questão de reduzir tudo o que eu conquistara a uma piada. Agora é coronel? Vai mandar prender o pai? Quantos bonecos você comanda hoje? Eu sorria. Não porque achasse graça, mas porque sorrir era o jeito mais fácil de encerrar a conversa. Ele não sabia, ou fingia não saber, que, atrás daquele sorriso contido, havia uma mulher que o Estado confiava para tomar decisões que ele, com todo o dinheiro, jamais entenderia. Durante anos, levei tudo em silêncio. Eu não falava das operações, dos riscos, dos plantões de madrugada. Ele não falava de orgulho. A relação entre nós virou um campo minado, onde qualquer palavra podia explodir em ressentimento, até o dia em que a vida cruzou nossas rotas de um jeito que ninguém imaginava. Foi numa manhã comum quando recebi o aviso de que uma das audiências mais delicadas da minha carreira havia sido marcada. Uma mulher, vítima de um poderoso empresário, precisava de representação e segurança especial. O caso envolvia corrupção, fraude e agressão. Eu li o nome do acusado e o sangue gelou. Era o nome do meu pai. Naquele instante, toda a minha história fez sentido. Cada humilhação, cada risada, cada vez que ele me chamou de soldadinho, era um fragmento do mesmo homem que agora tentava se esconder atrás dos advogados. O império dele, que sempre me pareceu inabalável, estava começando a rachar por dentro. Eu fiquei parada, olhando o papel, lembrando de todas as vezes em que ele disse que a justiça era para os pobres. Engraçado como o destino gosta de ironias. O mesmo uniforme que ele desprezou seria o que me colocaria frente a frente com ele, mas desta vez não como filha, e sim como oficial. Passei a noite inteira revendo documentos, relatórios, provas. Não era vingança o que me movia, era dever. Eu sabia que, se deixasse o pessoal interferir, perderia o foco. Então respirei fundo e fiz o que aprendi a fazer melhor, manter a compostura. Quando amanheceu, vesti a farda com a mesma calma de sempre, mas havia um peso diferente nos ombros. Era como se cada costura do tecido carregasse as vozes das mulheres que eu havia defendido ao longo dos anos. Fechei o colarinho, prendi o cabelo, olhei meu reflexo e percebi que já não era a mesma mulher que ele via como piada. Eu era o resultado de tudo o que ele tentou apagar. No tribunal, dias depois, quando entrei pela porta e vi o público se virar, senti o ar mudar. Havia jornalistas, advogados, curiosos. No centro, sentado na fileira da frente, estava ele, impecável como sempre, de terno escuro e olhar arrogante. Não me viu de imediato. Estava rindo de algo que o advogado cochichara ao pé do ouvido. O mesmo riso, o mesmo tom. Mas desta vez, o som não me atingiu como antes. Foi apenas um eco distante. O soldadinho de lata tinha virado oficial do exército, e o homem que achava que o dinheiro o tornava intocável estava prestes a descobrir o que acontece quando o poder encontra o dever. Eu me sentei com a calma de quem aprendeu que o silêncio, quando vem de quem tem autoridade, pesa mais do que qualquer discurso. Os olhos dele finalmente me encontraram. Não houve riso dessa vez, só espanto. O mesmo espanto de quem achou que controlava tudo, até o destino. E foi ali, naquele olhar cruzado, que começou o verdadeiro julgamento. Não o que estava nos autos, mas o que a vida estava prestes a impor. Meu pai sempre gostou de ser chamado de Senhor. Desde que me entendo por gente, ele cultivava essa aura de comando absoluto, como se o mundo inteiro existisse para obedecer às ordens dele. Era o tipo de homem que fazia silêncio parecer uma ameaça. Quando ele entrava em uma sala, as pessoas se ajeitavam nas cadeiras, ajustavam o tom de voz, evitavam contrariá-lo. Não precisava levantar a mão nem gritar. O medo fazia o trabalho por ele. Cresci assistindo a esse espetáculo de poder, como quem observa uma tempestade pela janela, fascinada, mas consciente de que um passo em falso poderia ser fatal. Ele construiu um império do zero, dizia. Mas eu sabia que o zero de onde ele partiu já era diferente do zero de quase todo mundo. Meu avô tinha terras, influência, e a ambição parecia hereditária. Meu pai expandiu o que herdou, transformando construtoras em conglomerado, e conglomerado em símbolo. Em cada cidade, um prédio levava o sobrenome da família, e cada parede erguida era mais um tijolo na muralha que o separava do resto do mundo. No auge, ele era o homem que mandava na prefeitura sem jamais se candidatar, que doava para campanhas e depois cobrava nas licitações. Aquele tipo de influência que não se escreve em contratos, mas se sussurra em jantares. O problema
é que quanto mais alto ele subia, mais pequeno ficava por dentro. O poder virou vício e o medo, combustível. Lembro das reuniões que aconteciam em casa quando eu era criança. Homens engravatados entrando e saindo, copos de uísque, risadas abafadas. Eu ficava escondida na escada, ouvindo trechos de conversa. Palavras como lavagem, parceria, esquema. Não entendia o significado, mas sabia que eram perigosas porque sempre vinham acompanhadas de olhares tensos e portas fechadas. Minha mãe fingia não ver. Ela vivia na mesma casa, mas em outro universo. Enquanto ele cuidava dos negócios, ela se dedicava a manter a fachada de uma família perfeita. O medo também a moldou. Não era medo de apanhar, era medo de perder o chão, o conforto, o status, a proteção. Ela se acostumou a viver pisando em ovos, equilibrando a doçura e a submissão. E eu cresci nesse palco de aparências, aprendendo que verdade e silêncio muitas vezes dividem o mesmo espaço. Com o tempo, percebi que o império do meu pai não era feito apenas de concreto e dinheiro. Era feito de pessoas compradas, de lealdades alugadas, de sorrisos obrigatórios. Ninguém realmente o admirava. Todos o temiam. Ele gostava assim. Dizia que respeito se impõe. Eu nunca acreditei nisso. Talvez por isso ele tenha me considerado fraca. Mas a verdade é que o medo que ele espalhava era um tipo de prisão. E todos nós estávamos dentro dela, até ele. Quando comecei a trabalhar no exército, compreendi pela primeira vez o que era poder legítimo. Lá, não importava o nome no crachá, importava o desempenho. Um erro, e você respondia por ele. A hierarquia não era moeda de troca, era estrutura. Essa diferença me libertou. Enquanto ele comprava a obediência com dinheiro, eu aprendi a conquistá-la com exemplo, e isso o incomodava mais do que qualquer crítica. Sempre que me via em farda, lembrava-se de que existia um tipo de autoridade que ele não podia comprar. Nos últimos anos antes do processo, o império começou a dar sinais de rachadura. Pequenos escândalos abafados, dívidas disfarçadas, contratos suspeitos. Ele fazia questão de esconder tudo, até da própria família. Meu irmão, que herdara a vaidade e o temperamento dele, vivia tentando provar ser o sucessor ideal, mas não tinha a mesma frieza. Era impulsivo, gastador, e achava que o sobrenome era salvo-conduto. Enquanto isso, minha mãe se refugiava em rezas e viagens, e eu me afastava cada vez mais, observando de longe aquela fortaleza desmoronar. Mesmo assim, o medo que ele inspirava continuava intacto. Era impressionante como bastava o nome dele para que portas se abrissem e vozes se calassem. Certa vez, um vereador local comentou numa entrevista que ninguém contraria o Sr. Medeiros. Eu ouvi e pensei o quanto essa frase soava mais como ameaça do que elogio. Ele era o tipo de homem que confundia respeito com controle, e o que o mantinha no topo não era competência, era pavor coletivo. Quando o caso que o levaria ao tribunal surgiu, percebi que todo aquele medo finalmente voltava para cobrá-lo. A mulher que entrou com o processo era funcionária de uma das empresas dele. Jovem, simples, corajosa o suficiente para desafiar um gigante. Disse que ele a coagiu, que a ameaçou quando ela descobriu irregularidades em contratos. E o mais chocante é que ninguém duvidava que fosse verdade. Mas ninguém ousava falar. O silêncio que ele cultivou por décadas agora o protegia e o condenava ao mesmo tempo. A notícia se espalhou rápido, mas dentro da família foi tratada como calúnia. Querem manchar o nome do seu pai, dizia minha mãe, repetindo a frase dele. Essas mulheres querem aparecer. Eu ficava quieta. Sabia que discutir era inútil. Ele continuava agindo como se nada tivesse acontecido. Frequentava os mesmos lugares, sorria nas mesmas fotos, pagava os mesmos jantares. O império ainda parecia sólido de fora, mas por dentro, cada tijolo já tremia, e eu sabia que era questão de tempo até tudo desabar. Aos olhos do público, ele era o empresário generoso, o homem que doava para obras sociais, que discursava sobre mérito e família. Mas eu via o outro lado, o homem que se irritava quando alguém dizia não, o que gritava com funcionários, que humilhava garçons por um copo mal servido. O medo dele era tão grande que precisava fazer os outros se sentirem menores, para não encarar o próprio vazio, e quando se acostuma a ser temido, perde a capacidade de ser amado. Nos dias que antecederam o julgamento,
Ele estava mais nervoso do que nunca, embora fingisse calma. Eu observava de longe pela televisão e pelos jornais os movimentos dele. Parecia um animal cercado, tentando disfarçar a respiração pesada. No fundo, sabia que algo o ameaçava de verdade pela primeira vez. Talvez não fosse o processo em si, mas a ideia de que poderia perder o controle. A ironia é que o império que ele construiu com tanto rigor foi o mesmo que forneceu as provas contra ele. Cada contrato fraudulento, cada transferência indevida, cada nome manipulado estava registrado em documentos assinados por ele mesmo. O medo que espalhou durante anos o impediu de confiar em alguém o bastante para dividir responsabilidades. Ele era o centro e a ruína de tudo. Quando chegou o dia do tribunal, eu o vi atravessar aquele corredor como atravessava os salões de negócios. Cabeça erguida, olhar frio, passo firme. A diferença é que, dessa vez, ninguém desviou o olhar por respeito. Desviaram por vergonha. O nome dele, o mesmo que abria portas, agora estampava manchetes. Empresário influente é acusado de abuso e coação. Eu li aquilo e senti algo que não era prazer, mas justiça se aproximando. Enquanto os advogados se moviam, ele continuava tentando intimidar com o olhar, como fazia com todos. Só que o medo que ele espalhava não funcionava ali. O tribunal não se curva a sobrenomes. E pela primeira vez, ele percebeu isso. O império que meu pai construiu era feito de sombras. E toda sombra um dia precisa encarar a luz. A sala de audiência estava cheia. As câmeras piscavam. O público murmurava. Ele ajeitou o terno, olhou ao redor com desdém, e então seus olhos pousaram em mim. Eu estava sentada na fileira reservada aos oficiais do exército, farda impecável, postura firme, silêncio absoluto. A expressão dele mudou. Não era mais deboche. Era surpresa, talvez até medo. O mesmo medo que ele usou a vida inteira para dominar os outros agora voltava, refletido na farda da própria filha. O império dele, construído com tanto controle, começava a ruir ali, diante de todos, e ele nem imaginava que eu seria a última pessoa a apertar o gatilho da verdade. O caso chegou até mim por acaso, ou talvez por ironia. Eu estava de serviço administrativo, encerrando relatórios de rotina, quando a ligação veio da Secretaria de Justiça. A voz do outro lado era calma, mas carregava aquele tom de quem fala algo que ainda não sabe como será recebido. Capitã Medeiros, temos uma solicitação de apoio jurídico e de segurança a uma testemunha sob risco. A senhora poderia avaliar pessoalmente? Era comum que pedissem ajuda em casos delicados, especialmente quando envolviam figuras públicas. Concordei, sem imaginar que aquela ligação mudaria tudo o que eu acreditava saber sobre minha própria história. Recebi o dossiê impresso, grosso, pesado, com a capa carimbada em vermelho, sigiloso. Quando abri, vi o nome dela, Lívia Soares, e logo abaixo, o nome do acusado. Meu coração falhou por um instante. Lá estava, em letras maiúsculas, o mesmo sobrenome que eu carregava e que passei a vida tentando honrar de uma forma diferente. Medeiros. Fechei o arquivo, como se isso pudesse apagar o que eu acabara de ler. Mas a mente não se fecha assim. Passei a tarde tentando manter a expressão neutra, assinando papéis, cumprindo horários, mas cada vez que olhava para o relógio, sentia o peso da coincidência. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, o destino cobraria uma conversa entre mim e meu pai. Só não imaginei que seria dessa maneira. No final do expediente, levei o dossiê para casa e o abri sobre a mesa. As fotos mostravam uma mulher de cerca de 30 anos, magra, olhar cansado, as mãos tremendo ao segurar um copo de água em um depoimento gravado. Li as declarações, ameaças, coerção, chantagem, desvio de verbas, tudo documentado com uma precisão que deixava pouco espaço para dúvidas. A empresa envolvida era uma das subsidiárias do Império Medeiros. O nome do meu pai aparecia em e-mails, autorizações, contratos assinados. Ele não era apenas um figurante, era o centro da trama. Eu li tudo em silêncio, tentando conciliar a figura pública do homem poderoso com aquele retrato nos autos. Um homem capaz de destruir alguém apenas porque podia. As palavras da mulher eram simples, mas cortavam fundo. Ele me disse que ninguém acreditaria em mim. A mesma frase que tantas vezes eu ouvira dentro de casa, dita de outras formas, mas com o mesmo veneno. Quem vai te ouvir? Você acha que alguém liga para o que uma mulher pensa? Fica no seu lugar. Eram variações da mesma sentença.
O poder dele era a medida da verdade. Fechei os olhos e respirei fundo. Aquela mulher que eu nem conhecia parecia estar contando a minha história de outro jeito. No dia seguinte, marquei uma reunião com o promotor responsável. Ele me explicou o caso em detalhes, falando com cautela, como quem pisa em terreno minado. Ele é influente. Já tentaram transferir o processo para outra comarca, mas a imprensa está de olho. Precisamos agir com discrição. Eu assenti, ainda sem revelar a ligação pessoal. Havia aprendido no exército que a neutralidade é uma armadura. Quanto mais emoções você expõe, mais fácil é ser atingido. A senhora está disposta a acompanhá-la? Ele perguntou. Eu estava. Era minha função, mas também era algo além. Eu não sabia se queria proteger Lívia ou se precisava confrontar meu próprio passado. Encontrei-a numa sala pequena, fria, iluminada por lâmpadas brancas. Quando entrei, ela se levantou, hesitante, e me olhou como quem mede se pode confiar. Eu disse apenas: sou a capitã responsável por sua segurança e acompanhamento jurídico. Ela assentiu em silêncio. Sentamos frente a frente. O rosto dela era o retrato da exaustão. As olheiras profundas, o cabelo preso de qualquer jeito, as mãos inquietas. Mas havia algo firme no olhar. Uma coragem que não vinha da ausência de medo, e sim da decisão de enfrentá-lo. Começou a contar, devagar, o que viveu. Disse que trabalhava na área administrativa da construtora Medeiros há 5 anos. Descobriu movimentações suspeitas, contratos sem lastro, assinaturas falsificadas. Tentou alertar superiores e, em vez de ser ouvida, foi transferida, ameaçada, silenciada. Ele me chamou na sala dele, disse, e perguntou o quanto eu queria para esquecer o que vi. A voz dela vacilou, mas não parou. Eu disse que não queria dinheiro. Então ele riu. Disse que ninguém encosta no que é dele. Enquanto ela falava, eu sentia o estômago se apertar. Era como ouvir meu pai em outro corpo. As mesmas palavras, o mesmo tom de quem acredita ser intocável. Eu me lembrava dele repetindo para amigos que todo mundo tem um preço. E eu ali, ouvindo a prova viva de que ele sempre acreditou nisso. Quando ela terminou o relato, ficou me observando, esperando talvez uma reação. Eu apenas disse: vamos garantir que ele não repita isso com mais ninguém. Ela não perguntou se eu acreditava nela. Acho que viu nos meus olhos que sim. Nos dias seguintes, acompanhá-la virou rotina. Eu cuidava da segurança, revisava os documentos, intermediava as comunicações com o Ministério Público. Aos poucos, ela começou a confiar em mim. Contava sobre o medo de sair na rua, sobre as mensagens anônimas que recebia, sobre como perdeu o emprego e os amigos quando decidiu denunciar. Eles acham que eu sou louca, disse uma vez, rindo sem humor. Mas eu só cansei. Eu entendi perfeitamente. Cansar-se do medo é o primeiro passo para quebrar correntes. E foi observando a força silenciosa de Lívia que percebi o quanto eu mesma havia me acostumado a viver em alerta, mesmo longe de casa. A notícia do processo começou a circular na imprensa, e as reações não demoraram. Meu irmão me ligou furioso. Você viu o que estão falando do pai? Isso é armação. Uma mulher qualquer tentando se aproveitar. Eu respirei fundo e disse apenas: cuidado com o que você chama de qualquer. Ele riu, com o mesmo tom que herdou do nosso pai, e desligou. Àquela altura, a distância entre nós já era um abismo. Minha mãe, por outro lado, me mandou uma mensagem curta. Não se envolva nisso, filha. Ele não vai te perdoar. Eu não respondi. Já fazia muito tempo que eu não vivia para ser perdoada. Enquanto o caso avançava, comecei a notar o padrão de comportamento do meu pai através das provas. Cada depoimento, cada recibo, cada testemunha traçava um mapa de poder baseado em intimidação. Ele ameaçava, negociava, calava. Era uma teia construída com o mesmo cuidado com que ele ergueu suas empresas, e a mesma frieza. Só que desta vez, havia um fio solto, uma mulher que se recusava a ter preço. Lívia me lembrava o que é ter coragem, mas também me lembrava do que é pagar caro por isso. A cada nova etapa, ela recebia mais ataques, e eu percebia em seus olhos o medo disfarçado de bravura. O Estado podia protegê-la fisicamente, mas a guerra emocional ela lutava sozinha. Houve um dia em que ela desabou. Tínhamos acabado de sair de uma audiência preliminar. O advogado dele havia insinuado que ela tinha segundas intenções ao denunciar. Na saída, ela se sentou no banco do corredor e ficou em silêncio por longos minutos.
Depois disse: eles sempre fazem isso, né? Quando não podem destruir o que você diz, tentam destruir quem você é. Eu não consegui responder. Só coloquei a mão sobre a dela e deixei que o gesto falasse por mim. Naquela noite, de volta ao alojamento, fiquei pensando em como o ciclo do medo se repete em diferentes formas. Meu pai usava o poder como arma, e a sociedade o aplaudia por isso. Agora que alguém ousava enfrentá-lo, a mesma sociedade se virava contra a vítima. Era um eco do que tantas mulheres viviam, e de alguma forma, eu também estava dentro dessa história, não como filha, mas como testemunha do mesmo padrão que me formou e quase me quebrou. Quando finalmente chegou o dia da audiência principal, eu já sabia que nada seria igual depois daquilo. Lívia estava firme, ainda que visivelmente tensa. Eu a acompanhei até a porta da sala de audiências. Antes de entrar, ela se virou para mim e disse: "Obrigada por acreditar." Eu apenas balancei a cabeça. "Não é questão de acreditar", respondi. "É questão de fazer o certo." Ela sorriu, um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Ao vê-la atravessar aquela porta, percebi que, de algum modo, era como se eu também estivesse entrando ali, não apenas como oficial, mas como filha, a filha de um homem que passara a vida inteira usando medo para manter as pessoas no lugar. O destino havia cruzado nossas histórias com precisão quase cruel, e naquele dia, ao lado de uma mulher que teve coragem de falar, eu entendi que minha própria vida também era um depoimento em andamento, aguardando o momento certo de ser dito em voz alta. O tribunal sempre teve um cheiro específico, uma mistura de papel antigo, café requentado e tensão. É o tipo de lugar onde o ar parece pesado demais para ser respirado sem cautela. Na manhã da audiência, o corredor principal estava tomado de gente. Jornalistas, curiosos, assessores, advogados. Câmeras se alinhavam em tripés. Microfones se erguiam como lanças, e os flashes piscavam sem piedade. Cada clique parecia uma sentença antecipada. Eu cheguei cedo, acompanhando Lívia, como havia prometido. Ela caminhava em silêncio, o rosto pálido, os passos medidos, como quem sabe que todo movimento será julgado. Ao vê-la assim, pensei em quantas vezes mulheres cruzaram aquele mesmo corredor com a alma em pedaços e a dignidade pendurada por um fio. A diferença é que, dessa vez, eu estaria ali não apenas como apoio, mas como parte da engrenagem que sustentaria a verdade. Quando passamos pela imprensa, as perguntas começaram a voar. É verdade que o acusado tentou um acordo? A confirmação de envolvimento da diretoria? A senhora acredita que ele será condenado? Eu mantive o olhar à frente, impassível. No exército, aprendemos que responder a provocações é o primeiro erro de quem não entende o valor do silêncio. E eu não podia errar. Havia mais em jogo do que uma audiência. Havia décadas de poder, dinheiro, reputação e uma história que, se viesse à tona, mostraria que por trás do sobrenome Medeiros havia rachaduras que ninguém quis ver. Entramos na sala reservada. Lá dentro, o som do mundo de fora parecia distante. As janelas altas deixavam entrar um feixe de luz branca, impiedosa. O juiz ainda não havia chegado, mas a plateia já estava formada. Do lado esquerdo, a defesa. Meu pai, impecável, terno escuro, mãos cruzadas sobre o joelho, olhar que misturava tédio e soberba. Ao lado dele, meu irmão, com a mesma expressão que eu já conhecia, a de quem acredita estar do lado certo simplesmente por carregar o nome certo. Do outro lado, o promotor e nós, a testemunha, a equipe de segurança e eu, tentando conter a torrente de memórias que ameaçava invadir cada canto do meu corpo. Quando ele me viu, a surpresa foi visível, mas logo se transformou naquele sorriso cínico que sempre usava quando queria retomar o controle da situação. Era o mesmo sorriso que vi quando ele debochou do meu uniforme, o mesmo que antecedia qualquer tentativa de me diminuir. Só que ali, cercado de juízes e câmeras, o jogo era outro. Ele tentou me encarar, mas desviou. Talvez tenha entendido, finalmente, que a filha que ele chamava de soldadinho de lata agora ocupava um posto que o dinheiro dele não alcançava. O juiz entrou, e o burburinho cessou. O som do martelo batendo ecoou como um tiro contido. Começou a leitura formal dos autos, os nomes, os cargos, os números do processo. Cada palavra pesava como chumbo. Quando o juiz pronunciou o nome do acusado, vi o que ninguém mais viu: o leve movimento de contração no maxilar do meu pai.
Ele odiava ser chamado pelo próprio nome. Queria ser tratado por títulos, por conquistas, por cargos. Ali, era apenas mais um réu. O advogado de defesa abriu os trabalhos com uma fala ensaiada, tentando transformar o caso em um mal-entendido corporativo. Meu cliente é um homem de reputação ilibada, ele dizia, vítima de uma campanha difamatória que tenta manchar uma carreira exemplar. Eu escutava e pensava em como a verdade é frágil quando confrontada com dinheiro. Mas o tempo tem um jeito curioso de revelar o que o poder tenta esconder. Quando chegou a vez de Lívia depor, a sala pareceu diminuir. Ela se levantou, foi até o centro e jurou dizer a verdade. Sua voz era firme, mas eu percebia o tremor nas mãos. Começou contando sobre os e-mails, os documentos, as reuniões. A cada palavra, os rostos na plateia mudavam. Primeiro desinteresse, depois desconforto, por fim incredulidade. Meu pai mantinha o olhar fixo nela, como se pudesse intimidá-la sem mover um músculo, mas ela continuou, e quanto mais falava, mais a imagem dele se desfazia. Em certo momento, o advogado da defesa a interrompeu, com aquele tom que muitos homens usam quando querem colocar uma mulher em seu devido lugar. A senhora tem provas materiais dessas alegações? A pergunta veio carregada de desdém. Lívia respirou fundo, olhou para o juiz e respondeu: Tenho. A palavra soou como um soco. Eu sabia que as provas estavam em anexo, nos relatórios que eu mesma ajudara a revisar, mas ouvir aquilo em voz alta teve outro peso. Era o som da resistência. Do outro lado, meu pai começou a mudar de cor. A confiança habitual cedeu espaço para um incômodo visível. Ele cochichava com o advogado, gesticulava discretamente, como se pudesse manipular o resultado por telepatia. Mas o tribunal não é o salão de jantar da nossa casa, e ninguém ali devia obediência a ele. Pela primeira vez, percebi o medo real em seus olhos, e paradoxalmente, senti pena, não do homem, mas da ruína, porque o poder que ele construiu à base de medo agora se voltava contra ele como uma fera faminta. O promotor apresentou os documentos, as cópias autenticadas, as mensagens. Cada nova evidência era um golpe. O murmúrio na sala crescia, jornalistas anotavam freneticamente, e eu apenas observava. Não precisava falar. A verdade falava por mim. Em algum momento, ele olhou na minha direção, um olhar misto de surpresa e indignação, como se eu tivesse traído a família. Mas família, aprendi, não é escudo para a impunidade. Enquanto o juiz fazia anotações, as câmeras continuavam registrando cada detalhe. Eu sabia que, fora dali, o país assistia à queda de um homem que sempre se acreditou invencível. E sabia também que, inevitavelmente, meu nome seria arrastado junto. Afinal, a imprensa adorava contrastes. A filha militar contra o pai milionário. Mas naquele instante, eu não me importava. Era como se toda a minha trajetória, os anos de desprezo, as humilhações silenciosas, as risadas contidas, convergissem para aquele momento. Quando o intervalo foi anunciado, a sala explodiu em vozes. Alguns jornalistas se aproximaram, tentando arrancar declarações. Capitã Medeiros, a senhora tem algum comentário sobre o envolvimento familiar? Eu apenas respondi seca. Estou aqui pelo dever, não pela história. E segui. O promotor me lançou um olhar de aprovação discreta. Já Lívia estava sentada, exausta, mas com uma serenidade que eu nunca havia visto antes. Era a calma de quem cumpriu sua parte. Do outro lado do corredor, vi meu pai cercado por assessores, falando baixo, furioso. Meu irmão digitava no celular, provavelmente tentando controlar os danos pela imprensa. A mesma família que por anos se orgulhou de ter um nome limpo, agora lutava para salvar aparências. Eu passei por ele sem desviar o olhar. Ele me chamou baixinho. Isadora. Meu nome, pela primeira vez, soou diferente na boca dele. Não como ordem, mas como súplica. Eu parei por um instante, mas não respondi. Apenas o encarei e continuei andando. De volta à sala, o juiz retomou a audiência com a voz serena, implacável. Mais depoimentos, mais papéis, mais provas. E, aos poucos, o castelo começou a ruir de vez. A cada documento apresentado, o Império Medeiros perdia um pilar. A cada testemunha, a narrativa de inocência se desmanchava. E por trás de toda aquela formalidade, havia algo que ninguém via. A história de uma filha que esperou uma vida inteira para ver o pai entender que autoridade sem honra é só vaidade. Quando a sessão foi suspensa no final da tarde, as câmeras se voltaram novamente para nós.
O sol entrava pelas janelas, dourando o pó no ar, como se o próprio dia quisesse encerrar aquilo com alguma dignidade. Saímos escoltadas, eu e Lívia. Lá fora, os flashes voltaram, implacáveis. O mundo queria um espetáculo de humilhação, mas o que ele não sabia é que o verdadeiro espetáculo era o silêncio com que eu deixava aquele prédio. Porque o silêncio naquele dia era a minha vitória, e também o prenúncio da queda dele. Há um instante em toda a guerra em que o som muda, os tiros cessam, o vento parece suspenso, e o tempo se alonga, como se esperasse uma decisão. No tribunal, aquele instante chegou de forma silenciosa, quase imperceptível, mas definitiva. Eu o senti antes que percebesse. Não foi um gesto nem uma palavra específica. Foi a soma de olhares, o peso do ar, a tensão que de repente se partiu. O momento em que o poder do meu pai começou a escorrer pelos dedos, e ele percebeu que nada do que possuía poderia protegê-lo. Era como observar um rei sem trono, ainda vestido de coroa, mas já consciente de que o povo o via nu. O juiz havia retomado a sessão após o intervalo. Todos pareciam cansados, mas havia algo de diferente na atmosfera. O promotor trouxe à mesa uma nova pasta, lacrada, que ninguém esperava. O murmúrio cresceu, as câmeras se ajeitaram, os advogados da defesa franziram o senho. Eu permaneci imóvel, mas dentro de mim, uma intuição pulsava, a de que aquele seria o ponto de inflexão. O promotor se levantou, ajeitou os óculos e anunciou com voz firme que novas provas haviam sido obtidas a partir de uma denúncia anônima enviada à corregedoria. A denúncia detalhava a transferência de valores para contas de fachada, vinculadas ao nome de um funcionário fantasma, que, ao cruzar os dados, revelava um CPF que remetia a alguém da própria família Medeiros. Por alguns segundos, ninguém respirou. Eu senti os olhos do meu pai se virarem para mim, rápidos, desconfiados. Mas eu não sabia de nada, e mesmo que soubesse, ele jamais acreditaria. O promotor continuou. As transações estavam registradas, autenticadas e vinculadas a contratos assinados por ele. As datas coincidiam com o período em que Lívia havia sido ameaçada. Era a confirmação de que o dinheiro usado para silenciá-la não vinha apenas da empresa, mas de contas pessoais. A defesa tentou reagir, alegando que as provas eram novas demais para serem consideradas. O juiz, impassível, determinou um recesso de 15 minutos para análise. E foi aí que aconteceu. Meu pai se levantou, nervoso, pela primeira vez desorganizado. Os seguranças o observaram de longe, atentos, e o público se espalhou pelos corredores. Eu fiquei sentada, observando. Ele caminhava de um lado para outro, falando alto com o advogado, os gestos bruscos denunciando a perda de controle. Era estranho vê-lo assim, pequeno, humano, vulnerável. O homem que sempre soube o que dizer, o que ordenar, agora tropeçava nas próprias palavras. Chegou a virar-se na minha direção, talvez buscando alguma reação, um olhar, uma defesa, qualquer sinal de que ainda tinha poder sobre mim. Não encontrou nada, apenas calma. Quando voltamos à sala, o juiz autorizou a continuidade do processo e a inclusão das novas provas. O advogado da defesa tentou argumentar, mas o juiz o cortou com um gesto seco. Naquele instante, senti o deslocamento de poder. O centro da atenção já não era mais ele, nem seu advogado, nem seu império. Era a verdade que emergia, inevitável, como uma maré que sobe lenta, mas certeira. Meu pai percebeu isso. Eu vi. A expressão dele mudou. Os músculos do rosto, antes tensos, se desarmaram em algo que parecia desespero contido. O homem que sempre acreditou que podia comprar o silêncio do mundo, agora escutava as próprias palavras usadas contra si. A gravação foi reproduzida. Um áudio curto, mas suficiente. A voz dele, inconfundível, dizendo: "Ela não vai falar. Todo mundo tem um preço." Eu fechei os olhos por um instante. Aquela frase, tantas vezes dita dentro da nossa casa, agora ecoava para o país inteiro. As câmeras registraram o impacto, o murmúrio crescente, o olhar de incredulidade que tomou conta da sala. Lívia, sentada ao meu lado, chorou em silêncio. Eu mantive a postura. Não havia alegria em ver aquilo. Era apenas o reconhecimento de uma verdade antiga, que finalmente tinha deixado de ser segredo. O juiz pediu ordem. A defesa tentou alegar manipulação, mas as perícias já haviam sido validadas. Não havia volta. E foi ali, no som frio daquela gravação, que tudo virou. A sala inteira parecia inclinada para o lado da verdade,
e o peso do poder do meu pai começou a se dissolver diante de algo que ele nunca conseguiu controlar: consequência. Ele olhou para os jornalistas, para o juiz, para mim. E naquele olhar havia tudo o que ele sempre negou: medo, vergonha e uma súplica muda por alguma coisa que já não existia. Eu lembrava das noites em que ele dizia durante os jantares que o mundo é de quem manda, não de quem obedece. Lembrava do tom de superioridade, da arrogância ensaiada, dos aplausos dos bajuladores. E ali estava ele, obedecendo a ordem de permanecer em silêncio, ouvindo o próprio nome ser lido em voz alta, como o de qualquer outro acusado. A ironia era quase poética. Do lado de fora, as notícias começaram a correr antes mesmo do término da sessão. Os portais já falavam em virada no caso Medeiros, e os comentaristas tentavam analisar o impacto de uma possível condenação. Eu sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. O império que ele construiu com tantos alicerces de medo, agora se desmoronava em praça pública. E pela primeira vez, eu não senti culpa. Passei anos acreditando que ser filha dele me obrigava a carregar o fardo dos seus erros. Naquele dia, percebi que a única herança que eu realmente queria era a liberdade de não ser como ele. Quando a audiência terminou, o juiz anunciou que o processo seguiria para a nova fase, com base nas evidências apresentadas. A imprensa se agitou. Meu pai permaneceu sentado, imóvel. Os assessores tentavam falar com ele, mas ele parecia distante, como se tivesse sido arrancado de dentro da própria imagem. A máscara havia caído, e o homem por trás dela era apenas um velho com medo. Eu o observei por um longo tempo, sem rancor. Não havia mais espaço para isso. Havia apenas um vazio tranquilo, a certeza de que a verdade não precisa de gritos. Ela se impõe no tempo certo. Ao sair do tribunal, o sol já estava baixo. As câmeras me seguiram, mas eu não disse uma palavra. Lívia caminhava ao meu lado, exausta, mas com o olhar leve. Acabou? Ela perguntou. Eu respondi. Ainda não. Mas ele já começou a entender. A frase saiu serena, quase como uma prece. Naquela noite sentei sozinha no alojamento, ainda de uniforme. Não consegui tirar a farda. Era como se ela me lembrasse que, por mais doloroso que fosse enfrentar aquele homem, eu o fazia não como filha, mas como oficial, e principalmente como mulher. Peguei o caderno onde costumo anotar reflexões e escrevi uma frase que até hoje guardo. A justiça não tem pressa, mas nunca se atrasa. Os dias seguintes foram de silêncio público e ruído interno. A imprensa continuava cobrindo o caso. Os advogados trocavam petições. Os aliados antigos se afastavam. Dentro de casa, segundo me contou minha mãe, ele já não dormia. Ficava andando pela sala, revendo papéis, tentando entender onde havia perdido o controle. Mas eu sabia a resposta. Ele perdeu no dia em que confundiu medo com respeito, quando acreditou que amor e obediência eram sinônimos. A partir dali, tudo o que ele fez foi construir um castelo sobre areia. O momento da virada não foi uma explosão, nem uma cena de cinema. Foi um som, a própria voz dele, ecoando suas palavras, provando aquilo que negou a vida inteira. E talvez por isso tenha sido tão devastador, porque às vezes, a punição mais cruel não é a sentença, é o espelho. As provas chegaram como a chuva que começa de mansinho antes da tempestade, discretas, quase imperceptíveis, mas carregadas da força que muda tudo. Eu ainda lembro da manhã em que o promotor me chamou na antessala do tribunal, com aquele olhar que mistura ansiedade e alívio. Ele segurava uma pasta diferente das outras, sem o carimbo vermelho de sigiloso, mas com o selo do Ministério Público Federal. Entregou-me como quem entrega algo precioso. Vieram do banco, capitã, disse ele em tom baixo. A auditoria finalmente respondeu. Aquilo que durante meses parecia impossível, finalmente acontecera. As contas da construtora Medeiros, que sempre estiveram protegidas por advogados e segredos, haviam sido cruzadas com as movimentações denunciadas. O resultado era devastador. Abri o relatório ali mesmo, na mesa de apoio, sem respirar direito. Os números saltavam do papel. Transferências ocultas, valores absurdos, pagamentos a empresas inexistentes, depósitos diretos em nomes de laranjas. Mas o que realmente me atingiu foi ver uma assinatura familiar em cada página. A dele. Meu pai. Com sua caligrafia arrogante, aquela mesma que eu reconheceria em qualquer lugar, feita com caneta de ponta grossa, a mesma que usava para assinar contratos e cartões de aniversário.
Era como se cada traço confirmasse algo que eu sempre soube, mas nunca quis aceitar. Ele não apenas sabia do que acontecia, ele comandava. As provas foram entregues oficialmente no dia seguinte, em audiência reservada. O juiz as recebeu com o cuidado que se dá a algo perigoso. A defesa, é claro, tentou impugnar. Alegaram vazamento, manipulação, tentativa de destruição de reputação. Mas não havia brecha. Tudo estava autenticado, datado, confirmado por perícia. O golpe foi técnico, cirúrgico e, acima de tudo, irrefutável. Pela primeira vez, o Império Medeiros estava nu diante da lei. Naquela manhã, enquanto os advogados se digladiavam, eu observava o rosto do meu pai. Ele estava diferente. As olheiras profundas, o terno desalinhado, o olhar fixo em ponto algum. Tentava manter a postura, mas a mão direita tremia levemente, denunciando o que ele mais temia, o fracasso público. O homem que passara a vida inteira controlando narrativas, agora via sua história sendo reescrita em tempo real. O juiz pediu silêncio e iniciou a leitura das provas principais. A cada documento citado, a cada cifra revelada, um pedaço do castelo desmoronava. O advogado da acusação lia pausadamente, como quem lê uma sentença inevitável. Transferência número 3.487. Conta de origem: Medeiros Construtora. Destino: empresa de fachada RS Consultoria. Valor: R$ 120.000. Assinatura autorizada: José Augusto Medeiros. O nome ecoava e parecia ficar suspenso no ar, como uma confissão involuntária. Eu mantinha o rosto neutro, mas por dentro era como se cada palavra atravessasse camadas antigas de dor. Lívia estava sentada à minha esquerda. Eu a vi fechar os olhos quando ouviu o nome dele, como quem busca forças para não desabar. E foi nesse momento que entendi o peso do que estávamos enfrentando. Não era só um homem poderoso. Era um sistema que se alimentava de medo e impunidade. Mas o sistema também sangra, quando alguém tem coragem de expô-lo. Depois das contas, vieram as mensagens interceptadas. O juiz autorizara o uso de comunicações apreendidas com um ex-funcionário da empresa, que se tornara testemunha. O homem, ex-contador, entregara e-mails, notas fiscais e, o mais chocante, registros de voz. Em um deles, ouvia-se meu pai claramente dizendo: "Ela não vai abrir a boca. Eu já dei um jeito." O promotor pausou o áudio e deixou o silêncio fazer o trabalho. Ninguém respirava. O juiz o encarou com expressão impassível, mas os olhos diziam tudo. Os advogados da defesa se remexeram. Um deles sussurrou algo apressado. Meu pai abaixou a cabeça. Foi a primeira vez que o vi incapaz de sustentar o próprio olhar. Até então, mesmo nas piores situações, ele mantinha aquela altivez de quem acredita que a palavra culpa não lhe pertence. Mas ali, naquele instante, ele parecia finalmente entender que o peso da verdade é maior do que qualquer título. O promotor pediu a palavra novamente e apresentou um documento final, um contrato assinado por ele e por um deputado estadual, comprovando o uso de verbas públicas em projetos inexistentes. Era o elo que faltava entre os crimes empresariais e a corrupção política. O impacto foi imediato. A imprensa, que acompanhava em silêncio, começou a anotar freneticamente. O advogado da defesa pediu adiamento. O juiz negou. O caos se instalou na sala. E no meio daquela confusão controlada, eu olhei para ele e percebi algo que jamais esquecerei. Uma lágrima discreta, rápida, que ele limpou antes que alguém percebesse. Não era arrependimento. Era o desespero de quem finalmente se via impotente. As provas se acumulavam como um vendaval. Tudo o que ele construiu estava sendo desmontado com método, com precisão militar. Ironicamente, o mesmo tipo de disciplina que ele desprezava em mim. Eu não senti prazer, mas um tipo estranho de justiça serena. Aquilo não era vingança. Era equilíbrio sendo restaurado. E por mais que doesse, era necessário. No fim do dia, quando o juiz suspendeu a sessão, a imprensa já noticiava o que chamavam de o colapso do Império Medeiros. A manchete estampava: provas inéditas expõem esquema milionário de corrupção. As fotos mostravam meu pai deixando o tribunal escoltado, o rosto coberto por óculos escuros, cercado por repórteres. Ele não respondeu a nenhuma pergunta. O homem que passou a vida dando entrevistas agora fugia das câmeras como um criminoso. Voltei para o alojamento exausta. Não pela audiência, mas pelo peso de tudo. Sentei na cama, tirei as botas e fiquei olhando para o chão.
tentando processar o que acabara de acontecer. Pensei na minha mãe, em casa, provavelmente escondendo o rosto entre as mãos, e no meu irmão, que devia estar ligando para assessores e tentando limpar a imagem do pai. Pensei também em todas as pessoas que ele feriu ao longo dos anos, e que nunca tiveram voz. Aquelas provas não pertenciam apenas ao processo, pertenciam à memória de todos que foram calados por ele. Nos dias seguintes, mais documentos surgiram. A cada nova revelação, mais aliados se afastavam. O medo que ele espalhou por anos agora se voltava contra ele. Ninguém queria estar ao lado de um homem condenado pela própria assinatura. O poder, descobri, é uma forma sofisticada de solidão. Quando se baseia em dominação, desaparece no primeiro sinal de fraqueza. Lívia foi liberada da proteção pouco tempo depois. O Estado garantiu segurança temporária e, com o processo avançando, ela pôde retomar parte da vida. Antes de partir, veio me agradecer. Disse que sem mim, não teria conseguido. Eu quis responder que ela não precisava agradecer, mas percebi que talvez precisasse mais do que eu imaginava. Olhei para ela e disse: "Você teve a coragem que o país inteiro devia ter." Ela sorriu e me abraçou. Foi um abraço longo, silencioso, daqueles que dizem mais do que palavras. Na semana seguinte, o juiz marcou a leitura da sentença provisória. O processo ainda seguiria para instâncias superiores, mas a decisão era clara: bloqueio de bens, suspensão de contratos e investigação formal do grupo empresarial. O nome Medeiros, outrora símbolo de poder, agora era sinônimo de escândalo. A queda era irreversível. Voltei para casa naquele fim de tarde, o céu nublado, o vento frio batendo no rosto. Abri a janela do carro e respirei fundo. Pela primeira vez em muitos anos, senti leveza. O peso que carreguei desde o dia em que ele riu do meu uniforme começava a se dissipar. As provas que ninguém esperava não apenas mudaram o rumo do processo, mudaram o rumo da minha vida. Elas provaram que nenhuma verdade permanece escondida para sempre, que no fim, até o silêncio tem voz, e que às vezes, o maior ato de amor é deixar a justiça fazer o que o sangue não consegue. O dia da audiência final amanheceu cinza, o tipo de céu que parece prenúncio, onde o vento sopra como se carregasse presságios. Eu acordei antes do despertador, vesti o uniforme com a precisão de sempre, mas havia algo diferente naquela manhã. Não era nervosismo, era lucidez. Cada dobra da farda, cada botão abotoado era uma lembrança silenciosa do caminho percorrido até ali. Enquanto prendia o cabelo, olhei para o espelho e, por um instante, vi duas versões de mim: a filha que fora ensinada a se calar diante da autoridade e a oficial que aprendeu que a verdadeira obediência é a própria consciência. Respirei fundo e saí. O tribunal estava lotado. Câmeras por todos os lados, jornalistas disputando espaço, microfones empurrados contra portas. O caso Medeiros já não era apenas um processo judicial, era um espetáculo nacional. Todos queriam ver a queda do homem que simbolizava o poder intocável, o empresário admirado, o pai exemplar das colunas sociais. Eu passei pelos corredores sem olhar para ninguém, o som dos coturnos ecoando no chão de mármore. A cada passo, lembrava de cada vez que ele zombou de mim, de cada palavra dita com desprezo, de cada risada que escondia medo. Mas não era por vingança que eu estava ali, era por dever. Lívia chegou minutos depois, acompanhada pelo promotor. Estava pálida, mas firme. Cumprimentou-me com um aceno discreto. Sentei ao lado dela e, quando o juiz entrou, a sala se calou de imediato. O silêncio que precede o destino tem um som próprio, denso, pesado, quase palpável. A audiência começou com o protocolo de sempre: leitura das atas, confirmação das partes, formalidades. Mas debaixo daquela rotina, havia algo maior prestes a acontecer. O juiz anunciou que as alegações finais seriam apresentadas, e então cada lado teria direito à palavra. O advogado da defesa levantou-se primeiro, como sempre fazia, teatral. Falou de honra, de reputação, de carreiras construídas com suor. Tentou transformar culpa em mal-entendido, abuso em erro administrativo. O discurso era ensaiado, frio, distante da realidade. Ele terminou com a frase que sempre ecoava nas estratégias de defesa de homens poderosos: "Não se destrói uma vida inteira por acusações sem base." Quando ele sentou, o promotor se levantou. Sua voz era firme, mas controlada, como quem maneja uma lâmina afiada. Lembrou os fatos, as provas, os testemunhos.
Falou de valores desviados, de ameaças comprovadas, de vítimas silenciadas. E então citou uma frase do próprio acusado, extraída do áudio que já rodara o país. Todo mundo tem um preço. O juiz ergueu o olhar. Os jornalistas se inclinaram, e eu senti um arrepio percorrer a sala. Porque ali, naquele eco, estava condensada toda a arrogância que meu pai cultivou por uma vida inteira. Quando o promotor terminou, houve um breve silêncio. O juiz fez um gesto formal e disse: "As partes podem se manifestar." Foi nesse instante que me levantei. Não estava no roteiro. Nem o promotor sabia que eu falaria, mas algo dentro de mim não me permitiu continuar em silêncio. Eu me apresentei de forma protocolar, identificando-me pelo cargo e pela função no acompanhamento da testemunha. O juiz me olhou surpreso, mas não me interrompeu. "Meritíssimo", eu disse, com a voz firme. "Peço autorização para uma manifestação breve." Ele assentiu. Caminhei até o centro da sala. Senti o peso do olhar de todos. Repórteres, advogados, curiosos. E principalmente o olhar dele, meu pai, cravado em mim como lâmina. Virei-me na direção do juiz e disse: "Durante anos acompanhei este processo. Vi provas, ouvi depoimentos, presenciei ameaças e manipulações. Mas, acima de tudo, vi o retrato de algo maior. O poder usado como escudo contra a verdade. Vi o medo sendo vendido como respeito. E vi o silêncio sendo imposto como obediência. Eu conheço bem esse tipo de poder, meritíssimo, porque cresci dentro dele. E sei que não há nada mais perigoso do que um homem que acredita que o dinheiro o torna intocável." A sala permaneceu imóvel. Eu continuei. "Hoje não falo como filha, nem como militar, mas como servidora pública comprometida com a lei. Esta mulher," apontei discretamente para Lívia, "teve a coragem de enfrentar aquilo que muitos fingiram não ver. E é por isso que, com todo o respeito, declaro diante desta corte que a defendo, como cidadã, como mulher, como oficial do Exército Brasileiro." A palavra "defendo" reverberou pelo tribunal. O juiz me observava com atenção. O promotor mantinha a cabeça erguida. E do outro lado, meu pai parecia petrificado. "Meritíssimo, eu vou defendê-la", repeti, agora mais baixo, mas com uma convicção que eu mesma não sabia que possuía. Porque não há hierarquia, sobrenome ou fortuna que esteja acima da lei. Um burburinho percorreu a sala. Alguns jornalistas se levantaram, anotando freneticamente. Meu pai tentou reagir, murmurando algo para o advogado, mas a voz falhou. Ele parecia menor do que nunca, afundado na cadeira, os ombros caídos. O juiz fez um sinal para que eu concluísse. Eu respirei fundo e finalizei. "A justiça não é espetáculo. Ela é o que resta quando todo o resto falha. E hoje, o que está em julgamento não é apenas um homem, mas a crença de que o poder pode tudo. Se este tribunal permitir que isso continue, então nenhum de nós estará seguro." Agradeci e voltei ao meu lugar. A sala ficou em silêncio absoluto por longos segundos. O tipo de silêncio que não vem do respeito, mas da consciência. O juiz pigarreou, recompôs a formalidade e seguiu o rito. A defesa pediu contestação, o pedido foi negado. O julgamento seguiu, mas algo já havia mudado. O ar era outro. A narrativa, antes dominada pela imagem de um empresário injustiçado, agora girava em torno de um pai confrontado pela própria filha, uma filha que não o odiava, mas que finalmente se libertava dele. Quando o juiz anunciou que a sentença seria lida no dia seguinte, a sessão foi encerrada. O público começou a se mover, as vozes voltaram, os flashes explodiram. Eu permaneci sentada, imóvel, enquanto todos falavam ao redor. Lívia segurou minha mão discretamente. "Você não precisava ter feito isso", sussurrou. "Precisava sim", respondi. Alguém tinha que fazer. Saímos juntas, sob o som frenético das perguntas que se acumulavam. "A senhora é mesmo filha do acusado? Como o exército vai reagir? Acredita que ele será condenado?" Eu não respondi. Havia dito tudo o que precisava. Lá fora, o vento estava frio, o céu ainda cinzento, mas havia uma luz diferente no horizonte. A luz que aparece depois que a verdade é dita, mesmo que doa. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada no alojamento, olhando para a pasta com cópias das provas, lembrando de tudo o que aquele nome significou para mim. Pensei em quantas vezes tentei provar meu valor sem perceber que já o tinha. Pensei nas mulheres que vi sendo desacreditadas, nas vozes que o poder tentou apagar. E entendi, enfim, o motivo de estar ali. Não era coincidência, era destino.
Meu pai passou a vida dizendo que a autoridade era mandar. Eu aprendi que a autoridade é servir. E naquele tribunal, servindo a justiça, eu finalmente entendi que a farda que ele tanto desprezou era a única coisa que me salvou de ser o reflexo dele. Quando o sol começou a nascer, um raio atravessou a janela e iluminou meu uniforme pendurado na cadeira. A cor verde-oliva parecia mais viva do que nunca. Fechei os olhos e respirei. Pela primeira vez em anos, não havia medo nem peso. Havia apenas paz. A paz de quem sabe que, independentemente da sentença, o mais importante já aconteceu. O silêncio foi quebrado. A queda de um homem poderoso não acontece de uma vez. Ela começa devagar, quase invisível, como uma rachadura no concreto que cresce silenciosa, até se tornar impossível de esconder. No caso do meu pai, a rachadura surgiu no instante em que o juiz leu a sentença. O som daquelas palavras, frias, técnicas, impessoais, soou mais alto do que qualquer grito. Ele foi condenado por fraude, coação e corrupção ativa. Não havia mais como recorrer sem enfrentar o peso das provas, sem admitir que o império que ergueu com soberba agora era prova material de sua própria ruína. Eu estava na sala quando o juiz terminou de falar, e lembro de ter sentido um tipo estranho de silêncio, uma ausência completa de ruído, como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir o som do mito desmoronando. Ele não reagiu, não gritou, não protestou, não levantou. Apenas baixou a cabeça, os dedos entrelaçados sobre a mesa, e ficou imóvel. O advogado cochichou algo em seu ouvido, mas ele não respondeu. A imprensa registrava tudo: o olhar vazio, o terno desalinhado, o suor na testa. O mesmo homem que nunca permitiu que o vissem vulnerável, agora tinha sua fragilidade transmitida ao vivo. Eu o observei em silêncio. Não havia satisfação, apenas um reconhecimento amargo. Ali estava o resultado inevitável de uma vida construída sobre medo e vaidade. A multidão aguardava do lado de fora, e quando ele saiu, os flashes começaram. Repórteres gritaram seu nome, microfones o cercaram, e ele, que sempre soube manipular as palavras, agora não encontrava nenhuma. "O senhor tem algo a declarar?" perguntou alguém. Ele apenas balançou a cabeça. O motorista tentou abrir caminho entre os curiosos, mas o tumulto foi grande. Eu saí por outra porta discretamente, observando tudo de longe. E foi então que percebi. A expressão dele já não era de raiva. Era de cansaço. Pela primeira vez, meu pai parecia velho. Nos dias seguintes, os jornais se encarregaram de transformar sua queda em espetáculo. Manchetes, fotos, análises. O colapso do patriarca, do topo ao tribunal, o fim do Império Medeiros. O nome que antes abria portas agora estampava capas com um tom de escândalo. Os investidores retiraram apoio, os sócios romperam contratos, e as empresas começaram a despencar uma a uma. A construtora entrou em recuperação judicial em menos de um mês. As contas pessoais foram bloqueadas, as casas de veraneio, leiloadas. Tudo aquilo que ele acumulou por obsessão começou a desaparecer diante dos olhos do país. A sociedade, que um dia o reverenciou, virou-lhe as costas com a rapidez dos que nunca amaram de verdade. Nos eventos sociais, seu nome virou tabu. Os amigos de negócios fingiam não tê-lo conhecido, e até as pessoas que antes o chamavam de doutor passaram a evitar pronunciar o sobrenome. Eu assistia a tudo com a mesma serenidade com que se observa uma tempestade do lado de dentro da janela. Havia em mim uma mistura de dor e alívio. Dor, porque ninguém vence completamente quando um pai cai. Alívio, porque eu sabia que aquele desmoronamento era a única forma de libertar todos nós, inclusive ele. Minha mãe, como era de se esperar, entrou em silêncio. Parou de atender ligações, deixou de sair de casa. Quando finalmente me procurou, estava abatida, os olhos fundos, as mãos trêmulas. "Você precisava ir até o fim?" perguntou. Eu a abracei, mas não respondi, porque sabia que qualquer palavra soaria cruel. Ela não entendia que aquilo não era escolha, era consequência. Durante décadas, ela viveu dentro da redoma que ele criou, acreditando que proteção e prisão eram a mesma coisa. Eu a compreendia, mas não podia mais voltar atrás. Meu irmão reagiu de outro modo. Ligou furioso, acusando-me de ter envergonhado o nome da família. Disse que eu tinha feito tudo para aparecer,
que usei a farda como espetáculo. Eu o ouvia em silêncio até ele se cansar. No fim, só respondi: um nome que precisa ser protegido pela mentira já está envergonhado há muito tempo. Depois disso, ele não ligou mais. Enquanto o país discutia o caso, eu voltava à rotina militar, tentando reencontrar alguma normalidade. Mas as coisas nunca voltam a ser as mesmas depois que a verdade vem à tona. Recebi mensagens de colegas que diziam se inspirar na minha postura, de mulheres que agradeciam por eu ter falado por todas nós. Eu lia com gratidão, mas também com o desconforto de quem sabe o preço de cada palavra dita. Não havia heroísmo ali. Havia apenas a obrigação de fazer o certo, mesmo que isso significasse destruir o que restava da minha própria família. A cobertura da imprensa se intensificou. A cada dia, uma nova revelação. Fotos de mansões vazias, de automóveis apreendidos, de contas congeladas. Meu pai passou de convidado de honra em eventos empresariais a símbolo de decadência moral. As câmeras, que antes o adulavam, agora o seguiam como predadores. A expressão ex-empresário começou a preceder seu nome em todas as matérias. Eu lia cada uma delas com a mesma sensação de quem observa o fim de um ciclo que nunca deveria ter começado. A notícia que mais me marcou, porém, não veio de um jornal, mas de uma transmissão ao vivo. A audiência de prisão preventiva. Vi meu pai entrar algemado, as mãos trêmulas, os cabelos desalinhados. Ele olhou em volta, tentando encontrar um rosto familiar, e por um breve momento nossos olhos se cruzaram através da tela. Não havia mais arrogância, nem raiva, apenas um cansaço antigo, o tipo de exaustão que vem quando o próprio orgulho se torna um peso. Naquele instante senti algo que não esperava: compaixão. Não pela inocência, porque ele não era inocente, mas pela miséria humana de quem acreditou que podia viver sem limites e descobriu tarde demais que o limite é o que nos mantém de pé. Após a prisão, tudo aconteceu rápido. Os bens foram confiscados, as empresas dissolvidas, os processos trabalhistas se multiplicaram. Os antigos aliados começaram a depor contra ele em troca de acordos. Cada novo depoimento era mais uma facada na reputação que ele tanto protegeu. Os noticiários falavam da queda do Império Medeiros, com a empolgação de quem narra um espetáculo. Mas eu via por outro ângulo: a queda de um homem que sempre acreditou ser maior que a própria lei. No meio desse caos, algo curioso aconteceu. Algumas pessoas começaram a me procurar discretamente. Ex-funcionários, mulheres que haviam sido humilhadas, gente que perdeu o emprego por se recusar a compactuar com ele. Todos queriam agradecer, como se eu tivesse feito algo por eles. Eu ouvia e respondia o mesmo. Eu só fiz o que precisava ser feito. Mas por dentro, compreendia que, talvez, a justiça precise sempre de alguém disposto a quebrar o ciclo, mesmo que o preço seja alto. Os meses passaram, e o caso se transformou em símbolo. Em seminários, palestras e programas de televisão, falavam sobre o exemplo da capitã que enfrentou o próprio pai. E embora eu nunca tenha buscado isso, percebi que minha história tinha se tornado algo maior que eu. Eu havia passado a vida fugindo do sobrenome Medeiros, e agora era ele que precisava do meu nome para sobreviver. Quando finalmente o reencontrei, meses depois, foi em uma sala fria da penitenciária estadual. Ele estava sentado atrás de uma mesa metálica, magro, pálido, o olhar perdido. Não usei uniforme. Fui apenas como filha. Ele ergueu os olhos devagar e tentou sorrir. Um sorriso cansado, sem dentes de ouro nem poder. Você venceu, ele disse. Balancei a cabeça. Não, pai. A verdade venceu. Ele suspirou e olhou para as mãos, como se as estudasse pela primeira vez. Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu uma vida inteira. Quando o guarda anunciou o fim da visita, ele me olhou de novo e murmurou: Ainda tem orgulho da farda? Respondi: Mais do que nunca, porque foi ela que me ensinou a não me curvar. Saí dali leve. Não porque eu perdoei, o perdão não apaga o passado, mas porque entendi que pela primeira vez eu podia andar sem carregar o peso de provar nada. O Império Medeiros havia caído, e junto com ele desabou a sombra que me perseguia desde a infância. As manchetes, com o tempo, mudaram. Outras histórias tomaram seu lugar. Outros escândalos surgiram, como sempre acontece. Mas dentro de mim, nada se perdeu. Cada olhar, cada palavra dita naquele tribunal ficou gravada como cicatriz e lembrança. A queda pública de um homem intocável não foi apenas o fim de um poder. Foi o renascimento de todos que ele tentou calar.
O silêncio depois da sentença não é o mesmo silêncio de antes. Antes ele pesava. Era o silêncio que se arrasta entre o medo e a dúvida, o tipo que sufoca. Depois, é outro. É um silêncio leve, como se o mundo tivesse finalmente respirado junto comigo. Quando o juiz bateu o martelo pela última vez, encerrando o processo que consumiu meses da minha vida e décadas da história da minha família, senti algo que não esperava. Não euforia, não triunfo, mas um tipo de paz cansada. A justiça havia sido feita, e com ela veio o vazio que sempre acompanha as vitórias que custam demais. Saí do tribunal devagar, o som das botas no chão ecoando como batimentos cardíacos ritmados. Do lado de fora, o mesmo cenário de sempre. Câmeras, microfones, repórteres sedentos por declarações. Desta vez, não falei nada. Apenas caminhei em silêncio, enquanto as perguntas se multiplicavam. Capitã Medeiros, como se sente após a condenação? O que significa esse resultado para a senhora? Pretende seguir na carreira militar? Cada pergunta era uma tentativa de transformar minha dor em manchete. Eu só continuei andando. Atrás de mim, ouvi os flashes e os murmúrios se dissolvendo no ar, como se o mundo finalmente entendesse que havia chegado ao fim uma história que nunca deveria ter começado. Lívia me esperava no estacionamento. Trazia um casaco leve, os cabelos presos, o olhar sereno. Quando me viu, abriu um sorriso contido, o tipo de sorriso que nasce mais nos olhos do que na boca. Acabou, disse ela, e pela primeira vez, a palavra soou verdadeira. Acabou. Tudo. O processo, o medo, o nome que pesava como pedra. Eu a abracei, e naquele gesto silencioso havia algo sagrado. O reconhecimento entre duas mulheres que enfrentaram o mesmo monstro sob formas diferentes. Obrigada, ela sussurrou. Não me agradeça, respondi. Só viva. Nos dias que se seguiram, o país inteiro parecia falar sobre a sentença. Manchetes, comentários, debates. Alguns me chamavam de heroína, outros de traidora. Mas eu aprendi cedo que a opinião alheia é como vento. Sopra de todos os lados e não tem direção fixa. Enquanto o mundo discutia, eu recolhia as sobras da minha vida. Pedi transferência para uma unidade no interior, longe das câmeras e das fofocas. Queria silêncio, mar, rotina. Algo que me lembrasse que o mundo ainda podia ser simples. Na última noite antes de partir, voltei à casa onde cresci. A mansão que um dia simbolizou poder, agora estava vazia, lacrada por ordem judicial. As janelas estavam cobertas por poeira, o jardim tomado por mato. Entrei pela lateral, onde o portão ainda rangia do mesmo jeito. Caminhei pela sala enorme, as paredes frias, o eco dos meus próprios passos devolvendo lembranças que eu preferia esquecer. O retrato dele ainda estava pendurado na parede. A foto da inauguração da construtora, o sorriso largo, a postura confiante. Parei diante da imagem e fiquei olhando por longos minutos. Aquela não era mais uma figura paterna. Era um fantasma, o símbolo de tudo o que precisei destruir para poder existir. No escritório, encontrei a escrivaninha onde ele passava horas. Abri as gavetas, e lá estavam os objetos de sempre. A caneta dourada, as pastas numeradas, o perfume que ele usava. Sentei-me na cadeira dele, como quem ocupa por um instante o trono de um rei deposto. O cheiro de papel envelhecido e madeira encerada me levou de volta à infância, aos dias em que eu esperava que ele dissesse que se orgulhava de mim. Ele nunca disse. E agora, mesmo que dissesse, já não faria diferença. Escrevi uma única frase num papel que encontrei sobre a mesa. A autoridade sem ética é só um disfarce para o medo. Deixei o bilhete dobrado sobre a escrivaninha e saí sem olhar para trás. Mudei-me no fim daquela semana. O novo alojamento ficava numa pequena cidade litorânea, um lugar onde o mar é mais barulho do que paisagem, e o vento entra pelas janelas como companhia. As manhãs começaram a ser simples. Café preto, relatórios, patrulhas ocasionais. A rotina militar voltou a me moldar. A disciplina, o silêncio, a ordem. Mas havia algo diferente em mim. A dureza do olhar deu lugar à calma. Não era esquecimento, era aceitação. Certo dia, enquanto revisava documentos, recebi um envelope sem remetente. Dentro, havia uma carta curta, escrita com caligrafia trêmula. Isadora, não espero perdão. Apenas que você viva em paz. Talvez seja a única coisa que ainda posso te desejar sem estragar. Não precisava de assinatura. Reconheci o traço. Ele ainda estava preso, aguardando julgamento em instância superior,
mas o sistema permitia correspondência supervisionada. Guardei a carta numa pasta, entre as cópias dos relatórios do caso. Não chorei, nem sorri, apenas deixei que ela existisse, como registro, não como ferida. As semanas viraram meses. O caso saiu das manchetes, substituído por novos escândalos. O mundo esqueceu rápido, como sempre faz. Mas dentro de mim, algo permaneceu. Um silêncio novo, diferente de todos os outros que já vivi. Não era o silêncio do medo, nem da raiva. Era o silêncio da reconstrução. Aquele que vem quando o barulho do passado finalmente se dissolve. Nas manhãs de folga, comecei a correr pela praia. O som das ondas era o único ruído que eu precisava. Às vezes, sentava na areia e observava o horizonte, lembrando de tudo o que aconteceu. Pensava em Lívia, que agora vivia em outra cidade, trabalhando em uma ONG de apoio a vítimas de assédio. Pensava em minha mãe, que se mudara para o interior para fugir da vergonha pública. Pensava até no meu irmão, que nunca mais me procurou. Cada um seguia um caminho diferente, como destroços levados por correntes opostas. Um dia, enquanto caminhava de volta para casa, encontrei um grupo de cadetes do quartel local treinando na praia. Um deles, jovem, mal barbeado, tropeçou na areia e caiu. Os outros riram. Ele levantou-se, sujo, envergonhado. Passei por eles e disse apenas: "No exército não rimos de quem cai, ajudamos a levantar." O rapaz me olhou, surpreso, e respondeu: "Sim, senhora." Sorri discretamente. A vida é curiosa. Às vezes, o que sobra depois de uma guerra não é destruição, é sabedoria. À noite, sentei-me na varanda do alojamento e olhei o mar escuro. Peguei o caderno onde escrevia desde o início do processo. Na primeira página, havia uma frase antiga: "O poder não muda as pessoas, só revela quem elas são." Abaixo dela, escrevi uma nova: "E a dor não destrói ninguém, apenas descasca o que não era verdadeiro." Fechei o caderno e percebi que, enfim, a história tinha terminado. Na televisão, as notícias falavam de outro caso, outro escândalo, outro homem poderoso prestes a cair. Desliguei o aparelho. Não queria assistir a mais destruições. Queria apenas viver. A vida depois da guerra é feita de pequenas vitórias. O café que não esfria, a noite que termina em sono, o amanhecer sem peso. Certa tarde, recebi uma ligação inesperada. Era o promotor do caso. A voz dele estava mais leve. "Capitã, soube da sua transferência. Só liguei para agradecer. O país precisa de mais gente que não se curva." Agradeci. E antes de desligar, ele disse: "Sabe, seu depoimento virou referência. Está sendo usado em cursos de ética pública." Ri baixinho. "Espero que sirva para alguma coisa boa." "Serve," ele respondeu. "Serve para lembrar que justiça não tem sobrenome." Depois disso, nunca mais voltei ao tribunal. Nem precisei. Aquele prédio ficou para sempre gravado em mim, não como lugar de dor, mas como o ponto em que deixei de ser sombra. Hoje, quando penso em tudo, não vejo um fim trágico, vejo uma libertação. A filha humilhada virou mulher de palavra, o soldadinho de lata virou oficial respeitada, e o império que me ensinou medo virou apenas uma lembrança de que o poder sem caráter é autodestruição disfarçada de grandeza. O silêncio depois da sentença não é vazio, é espaço. O espaço que finalmente se abre quando o peso da mentira sai das costas. É nele que a vida recomeça, discreta, firme, sem aplausos, sem manchetes. E enquanto o vento sopra do mar e o uniforme balança no varal, eu entendo em paz o que meu pai nunca entendeu. Não é o dinheiro, nem o nome, nem o poder que tornam alguém intocável. É a consciência limpa. E essa ele nunca teve.